Muito bem, pessoal, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estou aqui com a minha família, Rosana, Vitória e Samara, estão nos apoiando aqui nesse momento, e você pode acompanhar essa live aqui pelo Instagram, ao vivo. Ela estará também disponível nos stories da Igreja Cristã Renovo, o perfil onde você está, durante 24 horas, e logo mais estará disponível também, até amanhã de manhã vai estar disponível no YouTube, de onde você pode compartilhar, pode assistir quantas vezes quiser esse estudo e pode compartilhar em outras plataformas, em outros aplicativos, a partir do link que o próprio YouTube disponibiliza. E agora mesmo eu quero incentivar você a compartilhar essa live ou esse vídeo, se você está assistindo já gravado, compartilhe com seus amigos para que eles possam acompanhar o estudo da Palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando agora nesse momento. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, e nos ensina nesse momento. Obrigado porque o Senhor nos deu a palavra, porque a nossa geração ela tem a Bíblia completa, coisa que outras gerações antes de nós não tiveram. Obrigado porque no nosso país nós temos também a liberdade de estudar a tua palavra publicamente. Que assim continue. Que Deus abençoe a nossa noite, o nosso momento de estudo da Palavra de Deus. E que o Senhor ilumine essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos iniciar lendo Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Texto bastante conhecido, que fala do vale de ossos secos. Acompanhe comigo a leitura, eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na sua tradução sem problema nenhum. Tenho certeza que o sentido da palavra será sempre o mesmo. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei em vocês um espírito, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor,
Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz. Palavra do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Eu quero ir compartilhando com você cada parte desse texto. Cada pedacinho dele será útil para nós nessa noite. A gente vai separar algumas frases do texto. A primeira é essa aqui: os ossos estavam muito secos. São detalhes que estão nas Escrituras e que servem para nos ensinar com esses detalhes. Você se lembra que a palavra de Deus, segundo a própria Bíblia, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é útil, entre outras coisas, para o ensino. Então a palavra de Deus serve para nos ensinar, e como um bom mestre, um bom professor, a palavra de Deus, a Bíblia, é cheia de detalhes, e nós devemos estudar esses detalhes e entender. Então ele diz aqui: os ossos estavam muito secos. Por que era necessário o profeta Ezequiel dizer que os ossos estavam muito secos? Já seria um milagre se fossem ossos frescos, ossos recém-chegados. Mas ele queria mostrar a intensidade da morte que estava ali, a intensidade da situação. E a intensidade, para que ele deixasse claro, era para dizer: esses ossos estavam sequíssimos. Talvez tenha aí na sua tradução. Demonstrando o quê? Demonstrando que a situação era mais que impossível, se é que isso existe. Coloquei até entre aspas, né? Para ficar claro que era uma situação mais que impossível, dificílima de se resolver, impossível de se resolver, inimaginável que aqueles ossos pudessem resultar em alguma coisa boa. Então ele faz essa descrição minuciosa. E interessante que ele diz que o Espírito o levava de um lado para outro naquele vale. Um vale é um espaço necessariamente grande. Às vezes a gente, quando visualiza um vale, a gente imagina uma espécie de tanque, uma espécie de piscina, um espaço menor, um campo de futebol. Já seria grande, não seria? Um campo de futebol cheio de ossos em cima ali. Mas amplie mais. Um vale é muito maior. Um vale é um espaço entre montanhas. Montanhas já são grandes. Os vales normalmente são maiores do que as montanhas. Se ele fosse bem pertinho da montanha, não seria chamado vale, é chamado de penhasco, de abismo, né? Aquele buraco entre duas montanhas, pertinho. Um vale necessariamente é um espaço amplo. E aquele vale estava cheio de ossos. E esses ossos eram sequíssimos. Ou seja, era muita secura, era muita sequidão, era muita morte ali. Representava uma situação extremamente impossível. Guarde isso no seu coração. Esse vale representa uma situação muito, muito impossível. E aí ele pergunta: esses ossos poderão tornar a viver? Deus, então ele lança um desafio, né? Ele faz uma pergunta intrigante: se poderão esses ossos voltar a viver? Eu não sei se você já viu, mas eu já vi, principalmente no interior, próximo de uma cerca ou próximo ao matadouro, você vê muitas ossadas ou restos de animais, às vezes até cortados, os ossos, né, que já foram retirados a carne e já foi retirado totalmente a carne, ficou só os ossos. E às vezes tem um monte de ossos ali, pouco, não é um vale de ossos, né? Mas você olha para aquilo ali, já cortado, ou já sem carne nenhuma, aquele osso já branquinho ali, de um boi, de um animal que já se foi, mas está ali.
dificilmente alguém vai olhar para aquilo ali e vai dizer, olha aí, isso aqui já já vai virar um animal de novo, né? Vai tornar a viver. Ninguém vai dizer isso. Se fosse uma planta, até alguém poderia dizer que ali dentro teria uma semente que ficou guardada e que aquela semente, se você plantar, vai nascer. Mas isso é dos vegetais, dos animais, isso não existe. Então, olhando para um vale de ossos sequíssimos e ouvindo a pergunta de Deus, perguntando, esses ossos poderão tornar a viver? A resposta lógica é muito simples. Não. A resposta da lógica, a resposta da ciência é não. A resposta das circunstâncias é não. A nossa resposta no nosso pensamento natural e humano é não. Por isso é necessário gerar fé no nosso coração. Hoje, nesse estudo aqui, nós vamos falar muito sobre fé. Porque a fé é que vai gerar vida nesses ossos aqui. Bom, e aí o profeta, ele deu uma resposta interessante. A resposta do profeta Ezequiel foi, só tu o sabes. Mais ou menos a gente diria assim, Senhor, tu que sabe. Essa resposta parece uma esquiva, mas não é. Parece que o profeta está fugindo um pouco da responsabilidade de responder a Deus, ou fugindo um pouco, talvez até alguém possa entender que ele não tenha fé nesse momento, mas não é. Na verdade, ele está devolvendo a pergunta a Deus, porque ele crê que para Deus todas as coisas são possíveis. Que para Deus todas as coisas podem acontecer se estiver na vontade dele. Então, quando ele diz, só tu o sabes, ele está dizendo, Senhor, tu conheces o futuro desses ossos. O Senhor sabe o teu propósito com esses ossos e o Senhor vai fazer a tua vontade. Mais tarde nós vamos aplicar esse texto à nossa vida com Deus e ao momento em que Ele nos alcançou lá na cruz do Calvário. Mas antes de fazer essa aplicação, eu quero aplicar aqui nesse momento ao nosso cotidiano e aos desafios impossíveis que muitas vezes nós recebemos. Quando você receber um desafio, quando você estiver numa situação impossível, você diga, Senhor, para mim a resposta é clara, é impossível. Eu sei disso, mas para ti todas as coisas são possíveis e tu o sabes. Muito bem. Continuando, o Senhor diz o seguinte, ó profeta, tu vai falar com esses ossos agora. Já que você disse que sou eu que sei, então você vai falar com eles e vai dizer, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Talvez você ache até ridículo isso, porque eu achei. Como é que você vai falar com um monte de ossos secos? E como é que eles vão ouvir a palavra do Senhor? Se eles são secos, se eles estão mortos, como é que a palavra de Deus vai gerar alguma coisa? Mas aí é onde está o segredo. Falar a situação antes de qualquer evidência da solução. Antes de você ter uma evidência da concretização, você é chamado, eu sou chamado a profetizar, a falar àquela situação. Moisés estava diante de um determinado momento, diante de uma situação muito difícil. Ele estava conduzindo o povo de Deus no meio do deserto. E lá no meio do deserto, ele
se deparou evidentemente com a falta de água. E o povo de Israel começou a reclamar. Disse: ô Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer de sede. E então Moisés fez o certo, clamou ao Senhor, foi orar a Deus. E quando ele orou a Deus, Deus respondeu: olha, você vai e vai falar com aquela pedra. E vai mandar ela dar água. E Moisés foi lá e falou com a pedra. Eu não sei quem seria tido por mais doido, Ezequiel ou Moisés. Mas os dois falaram um com os ossos e outro com a pedra. E Moisés falou com aquela pedra. Quando Moisés falou com aquela pedra, você imagina uma pedra no deserto. É uma pedra quente, seca, não tem nem planta sobre ela. Ela tem toda a demonstração e a evidência de que ela não vai lhe dar água. Mas Moisés falou com ela, porque o Senhor disse: fale com a pedra. E ele falou. E qual foi o resultado? A água desceu daquela pedra, suficiente para saciar a sede de todo o povo, milhares de pessoas. Você está compreendendo o que nós estamos trabalhando aqui, o que a palavra de Deus está dizendo? Se fosse para nós profetizarmos a palavra de Deus quando já tivesse acontecido, não precisava de fé. Seria apenas uma evidenciação de algo que já aconteceu. Então a fé é necessária exatamente para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Só é necessário fé para isso. Afinal de contas, Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos ensina que a fé é a firme convicção de coisas que se esperam e a certeza daquilo que ainda não se vê. Então você não está vendo, mas você caminha por fé. E assim o Senhor vai fazendo. Então, foi essa a ordem. E aí depois Deus vai dizer para eles: olha, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Eu trouxe essa frase para enfatizar uma coisa. Depois disso, depois que Deus mandou Ezequiel falar isso, de que ele faria um espírito entrar neles, naqueles ossos, e lhes traria vida, ele vai descrever todo o processo. E o processo era, primeiro, os ossos iriam se juntar, cada um ao seu osso correspondente, formando, portanto, esqueletos. Depois, interessante a noção de anatomia, depois ele ia colocar tendões sobre aqueles ossos, e depois músculos sobre aqueles ossos, e depois pele sobre aqueles músculos, aquela carne. E depois colocaria um espírito. Ele não está falando aqui do Espírito Santo, ele está falando de um espírito de vida, um sopro de vida. E aí, esse momento, né, ele vai falar primeiro a última etapa do processo. Então ele diz logo: olha, eu vou pôr um espírito em vocês e vocês terão vida. Depois Deus vai explicar qual era o processo, vai juntar os ossos, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então entenda uma coisa: Deus, ele vai colocar sempre o processo final, a etapa final para nós. E o processo para chegar lá é o caminho. Então, quando você observa no Novo Testamento, você vai encontrar ele dizendo assim: olha, vocês são santos, justificados, filhos, salvos. Então, tudo isso aí ele está colocando: ó, eu já fiz isso, está consumado, está feito. Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar a palavra de Deus que Jesus é o caminho.
Então vamos caminhando, vamos desenvolvendo a nossa salvação, está escrito. Vamos caminhando na fé, de fé em fé, de glória em glória, tomando a cada dia a sua cruz. Olha só quantas expressões de processo e não somente de um ponto final. Então, precisamos entender que Deus ele coloca o ponto final para a gente entender o nosso destino, mas Ele também vai nos ensinar que existe um processo durante a nossa vida, até chegarmos até o final. Muito bem. O próximo, conforme a ordem recebida. Está falando de quê? Essa ordem era a ordem que Deus deu para Ezequiel, e ele disse: eu profetizei exatamente como o Senhor me mandou profetizar. E eu quero discutir com você e conversarmos um pouco sobre isso. O papel do profeta é proferir a palavra do Senhor. Quem é o profeta? É um adivinho? Não. A verdade, o profeta é aquele que profere a palavra de Deus. É aquele que traz a palavra de Deus, que chega e traz a palavra, aquilo que está aqui, e expõe para a sua vida, para nossas vidas. Então, para nós que ensinamos, que profetizamos, que falamos a palavra de Deus, não nos cabe acrescentar ou retirar nada do que está aqui. Muitas vezes a gente tem visto nesses nossos dias algumas violências, contra a palavra de Deus. Muita gente usando a palavra de Deus para fazer para montar as suas próprias doutrinas. Alguém disse que um pregador não muito bem dotado da palavra de Deus disse assim: olha, eu já sei o assunto que eu vou falar, já sei o que é que eu vou falar, mas falta só encontrar o texto para justificar o que eu vou falar. Não, nós nos submetemos completamente à palavra de Deus. Nós ensinamos a palavra, mesmo que isso não seja algo muito agradável a nós. Mas nós ensinamos aquilo que está na palavra e só estamos autorizados a ensinar aquilo que está nas Escrituras. Lembre-se disso também. O apóstolo Paulo, ele chamou os bereanos de pessoas mais nobres. Os bereanos eram pessoas que moravam em Bereia, e ali havia uma igreja, e o apóstolo Paulo os elogiou. Por quê? Porque ele disse que era um pessoal que examinava as Escrituras. Quando alguém lhes ensinava, quando o próprio apóstolo Paulo lhes ensinava, eles, ao chegar em casa, verificavam se realmente era daquele jeito que tinha sido falado. Quem dera todo o povo fizesse isso, estudasse a palavra de Deus. Alguém disse que um povo que lê não pode ser escravizado, pois eu digo que um povo que lê a Bíblia jamais será escravizado por líderes manipuladores da palavra de Deus. Muito bem, então, conforme a ordem recebida, o profeta proferiu a palavra. Muito bem, mesmo que ele disse no começo: Senhor, tu sabes. Aí quando o Senhor disse: pois profetiza a esses ossos para que vivam, ele disse: bom, do jeito que o Senhor está mandando, eu vou falar. E aí você talvez se lembre de alguém que falou isso, mais ou menos isso, lá no Novo Testamento. Quem foi? Não vou esperar você responder, porque não vai dar tempo. Mas foi Pedro. Pedro era um pescador experiente, e estava já na beira da praia, E aí chegou um carpinteiro. Não tinha pescado, talvez nunca na vida, E aí aquele carpinteiro diz para Pedro: e aí, tem peixe?
Ele disse: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não teve nada. Ele disse: pois volte e jogue a rede para o outro lado do barco. E aí Pedro disse uma coisa interessante. Ele disse: Senhor, a noite inteira estivemos pescando, mas não veio nada. Mas sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. Senhor, olha, até agora não deu nada certo. Mas debaixo da tua palavra, nós lançaremos as redes. E qual foi o resultado? Vieram tantos peixes que foi necessário Pedro gritar pelos outros barcos para que viessem ajudar a carregar aqueles peixes. Então, fale a palavra, estude a palavra, viva a palavra e o resultado vai acontecer. Muito bem. Próxima frase. Enquanto ele profetizava, já começou o rebuliço. Diz que enquanto Ezequiel profetizava, na visão, porque tudo isso aqui era uma visão, viu, gente? Então, enquanto ele estava profetizando, já começou a escutar um som de chocalho, que era o som dos ossos batendo uns com os outros. Batendo os ossos. Gostou aí da sonoplastia do osso batendo com o osso? Então, aqueles ossos batendo. E enquanto ele profetizava. Mas o que eu quero enfatizar é isso. Enquanto ele profetizava. Ou seja, é interessante observar que as coisas já vão acontecendo enquanto ele está profetizando. Então, meu irmão, se Deus quiser, Ele faz isso para a gente também. Enquanto você está em oração, Ele já vai enviando a resposta. E Ele já vai acalmando o seu coração e já vai mostrando a resolução do embaralho, da situação que você está. Então, enquanto ele estava profetizando, já estava acontecendo o rebuliço. Não tinha se concretizado tudo ainda. Ele não podia ir, agora eu vou dormir. Não, mas já estava acontecendo. Você compreende isso? Enquanto você está orando, Deus já está enviando a sua resposta. Essa resposta pode demorar ou não, mas que ele já está iniciando o processo, ele já está iniciando. Nem que seja para lhe mandar a resposta de não. Foi indeferido o seu pedido, não deu certo. Mas aí o Senhor já está resolvendo. De alguma forma, ele já está respondendo enquanto você está iniciando o processo. Muito bem. E aí ele diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes ossos para que vivam. Ou seja, sopra, né, nessa versão NVI diz, sopra dentro destes mortos para que vivam. Agora já não eram mais ossos secos, os ossos já tinham se juntado, os ligamentos já tinham sido feitos, os músculos, a pele, estava tudo lá, mas eram corpos mortos. De que adiantava? Aquele monte de corpo morto ia se decompor novamente. E aí ele diz: ó, não tem espírito, não tem vida. Então ele disse: agora você vai profetizar de novo. O segundo momento. O primeiro momento foi uma profecia, uma ordem de Deus da restauração física. Mas agora chegou a hora da regeneração espiritual daqueles ali. Então vem o Espírito e diz: sopra sobre estes mortos para que vivam. Assim como houve a necessidade do sopro de Deus sobre Adão, há também a necessidade do sopro do Espírito sobre nós. Sem o Espírito Santo, quem nós somos? Sem o Espírito de Deus na nossa vida, não existe vida para nós. Seremos pessoas comuns, mortos em seus delitos e pecados. Mas é o Espírito Santo quem nos dá vida e vida em abundância. Portanto, profetize isso sobre a vida dos seus, daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Ah, pastor, mas ele não vai ouvir. Não precisa. Profetize, ore, diga: vem dos quatro ventos, ó Espírito,
e sopra sobre estes ossos, para que eles vivam. Sopra sobre a minha família, sopra sobre meus filhos. Vem com a tua palavra, dá oportunidade de salvação para eles. É isso que você deve fazer. Muito bem. E aí, o resultado é que eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme. Era muita gente. Eu creio que esta é a hora de o Senhor nos pôr em pé. Veja o processo. Ajuntamento do corpo. Depois sopro de vida. E depois levantar-se. O Senhor já nos ajuntou. O Senhor já nos trouxe para o seu redil. O Senhor já soprou vida sobre nós. Nós já temos o Espírito Santo. E agora, o que está faltando? Vão ficar aí deitados. Vamos ficar aguardando deitados? De maneira nenhuma. É hora da igreja se levantar. É hora da igreja se levantar como um exército enorme, como um grande exército. Esse é o nosso tempo. Vamos fazer isso. Vamos nos levantar com ousadia. Vamos falar a palavra de Deus. Vamos expor a palavra de Deus. Vamos falar nos 4 cantos da terra. Não estou dizendo que a terra é plana não, viu? É só uma forma de dizer. Mas em toda a redondeza da terra, como está escrito na Bíblia. Vamos falar a palavra de Deus. Então, ficaram em pé. E você? Está em pé ou está acomodado? Muito bem. Nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Era essa a palavra que os israelitas diziam. Eles diziam isso, acabou, estamos finados, não tem jeito para nós. A nossa esperança se foi. Essa é uma das frases mais tristes que uma pessoa pode dizer. Não tenho mais esperança. A minha esperança se foi. Porque a esperança, está pensando que eu vou dizer que é a última que morre, né? Não. A esperança é aquilo que nos dá força para nos levantar. A esperança é tão importante na vida de uma pessoa que o Senhor Jesus é chamado de a nossa viva esperança. E aí, os israelitas dizem, a nossa esperança se foi. Então, o problema ali, no meio de Israel, era uma profunda tristeza, uma desesperança, um desespero. Em nome de Jesus, não vai vir desespero sobre nós. A desesperança passará longe, porque nós temos uma esperança viva que se renova a cada manhã junto com as misericórdias do Senhor, e nós andamos firmes na esperança, que não confunde, que não nos traz dissabor, porque essa esperança está provada do amor de Deus, que a todos, de todos cuida. Ele cuida de nós. Como temos visto aqui, todos os dias, ao meio-dia, temos visto alguma palavra sobre isso. O Senhor que tem cuidado de nós. E por fim, Deus então faz uma promessa a Israel. Ele diz, olha, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Portanto, o Senhor vai tirar da morte para a vida. Tirar do túmulo e fazer sair significa tirar da morte e da vida nova. Vida nova que Ele nos deu em Cristo Jesus. Eu preciso, antes de encerrar aqui com você, ler um texto. Primeiro dois textos. 2 trechos de Romanos, capítulo 3. Talvez agora seja um pouco mais difícil de você ler na tela, mas acompanhe na sua Bíblia aí. Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim, primeiro, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda,
ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Muito bem, olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Todos nós somos ou éramos um vale de ossos secos. A humanidade toda diz aqui, não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem possa escutar. Se alguém perguntasse para um profeta e dissesse, ou profeta, se Deus perguntasse, olhe para a humanidade sem Deus, tem jeito para eles? Talvez eu e você disséssemos não, mas essa é a hora de nós dizermos, Senhor, é o Senhor que sabe, porque o Senhor tem um projeto para esta terra, para esta humanidade. Então, nós somos, a partir de Romanos 3, nós aprendemos que nós somos esse vale de ossos secos. Mas ainda bem que Romanos não termina no capítulo 3, e o capítulo 3 não termina no versículo 12, e eu quero convidar você a pular para Romanos 3, versículo 21, que diz assim, Romanos 3, 21 a 24, mas agora se manifestou uma justiça, graças a Deus, que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então, se nós éramos um vale de ossos secos, hoje somos um grande exército vivo, cheio do Espírito Santo, porque o Senhor o fez assim. O Senhor, pela sua graça, Ele diz, justificou gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Lá na cruz, Ele fez morrer o nosso velho homem, nos enterrou, nos sepultou juntamente com Cristo, para que esquecêssemos da velha vida. E ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, nós recebemos uma vida nova. E quando Ele subiu aos céus, nós subimos com Ele e fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, onde estamos assentados com Cristo Jesus, reinando em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Graças a Deus, esta é a obra do Senhor, vista em Romanos e vista por Ezequiel com muita antecedência. Amém. Glória a Deus. Temos algumas perguntas, comentários? Não. Amém. É isso mesmo. Não há problema. Sei que você certamente foi abençoado assim como eu. Fomos abençoados pela palavra de Deus. Quero deixar o meu abraço aqui para todo mundo que está acompanhando. Vejo que tem bastante gente acompanhando aqui ao vivo e para todos que estão vendo também depois gravado. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida a cada dia. Que o Senhor faça cumprir em você a sua palavra. Que Ele jamais deixe você permanecer como um vale de ossos secos, mas que você seja um exército de pé, vivo e cheio do Espírito Santo. Você faz parte do exército do Senhor, pela graça de Deus, não pela sua própria justiça. E isso é dom de Deus, não vem de nós. Amém? Bom, irmãos, nós estamos todos os dias, ao meio-dia, reunidos em torno da palavra, com uma mensagem de esperança, de fé, e temos orado uns pelos outros. Eu quero incentivar você a estar conosco. Nós passamos em torno de 30 a 40 minutos juntos, e queria que você, antes do seu almoço, ou logo depois, ou durante o seu almoço, esteja com a gente em oração, tá bom? E amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite, quero incentivar você a se reunir com a sua família e também acompanhar aqui ao vivo a transmissão.
Então, como você sabe, o pequeno grupo, vamos fazer do jeito que fizemos na semana passada, onde nós vamos ter aquele momento interativo. Você pode mandar as perguntas e nós vamos mandar perguntas também para vocês, para que vocês estejam respondendo ao vivo aqui com a gente. Então, vai ser bem interessante. Reúna a sua família e faça o pequeno grupo na sua casa. É uma grande oportunidade de nós desenvolvermos esse serviço para a nossa família. Amém? Vamos orar mais uma vez? Estamos pedindo pela saúde. A Elisamar pedindo pela saúde Sim. dela, está doente. Amém. E outros que estão enfermos também. Amém. A Elisamar, lá de Quixadá, está pedindo aqui no grupo pela sua saúde, e nós vamos estar orando agora, e também por todos que estão aqui nos ouvindo. Se você tem uma necessidade de saúde, vamos estar orando agora, e nós cremos que esse Deus é poderoso para fazer a sua saúde retornar melhor do que o que era, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti mais uma vez pela Tua palavra, pelo momento que temos com os irmãos, pela Tua graça e misericórdia sobre nós. Te agradecemos especificamente agora, Senhor, pelo Teu poder, que é poderoso para trazer à vida os mortos, quanto mais para trazer saúde aos vivos. O Senhor é poderoso para trazer saúde a Elisamar nessa noite, e também para todas as pessoas que estão precisando de saúde nesse momento. Quero te pedir pela Tua proteção aos que estão saudáveis e pela cura, Senhor, daqueles que estão doentes, também aqueles que estão no leito de hospital, que o Senhor esteja trazendo conforto ao seu coração, ao seu corpo, e logo, logo trazendo também saúde para que recebam alta. Que nesses dias, Senhor, proteja o seu povo, proteja os idosos, dê sabedoria a eles, que o Senhor esteja trazendo saúde para o nosso povo, do Ceará, do Brasil e de toda a terra, um povo que tem padecido, Senhor, no meio dessa enfermidade. Ajuda também aos médicos e todos os profissionais de saúde que estejam cuidando desse povo doente, para que amenize a sua dor e traga saúde sobre eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa o teu povo nessa noite. Amém. 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 Que Deus abençoe você e até amanhã ao meio-dia.